Depois de uma breve introdução gravada na Baía de Izmir e uma explicação gravada junto ao Mar Egeu, estamos prontos para iniciar a nossa jornada pelas 7 igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse. A nossa primeira parada é na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja. A carta a Éfeso fica em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7. Éfeso significa desejável, querida, amável, e representa a igreja do primeiro século, uma igreja forte teologicamente, forte nas doutrinas, mas que finalmente perdeu o seu primeiro amor. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Possuía mais de 250 mil habitantes. Como um centro forte de comércio marítimo e rodoviário, Éfeso se tornou uma cidade muito forte no aspecto de urbanismo. No tempo dos romanos, no primeiro século, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Por ser uma cidade muito próspera e com mais de 250 mil habitantes, Roma fez de Éfeso a sua capital para a província da Ásia. Tanto o governador de Roma como outros oficiais entravam na cidade pelo porto, uma entrada principal. Inclusive havia ali uma entrada que era conhecida como entrada triunfal. Renomados santuários religiosos, o grande teatro com capacidade para pelo menos 25 mil pessoas sentadas, tantos outros templos, especialmente o templo da deusa Diana e outros santuários mais, o Ágora, que era também conhecido como mercado, uma praça, todas estas coisas fizeram de Éfeso uma cidade integral dentro do seu contexto urbano. O apóstolo Paulo trabalhou em Éfeso por diversos anos. Foi em Éfeso que ele deixou Áquila e Priscila, porque precisava de corrigir Apolo, que estava com um problema doutrinário. Numa de suas viagens, ele voltando, ele parou e ficou pregando em Éfeso por 3 anos, incríveis 3 anos, muito abençoados. Ele escreveu também uma carta para os Efésios. E a carta aos Efésios, ela fala sobre amor. E esta expressão amor é uma expressão que aparece também no Apocalipse, quando João escreve esta carta aos crentes de Éfeso. Tem mais um detalhe importante que eu quero dar para você, que quando Paulo estava voltando de uma de suas viagens, ele passou até uma cidade chamada Mileto, e lá ele se encontrou também com os anciãos da igreja de Éfeso. Veja que Éfeso era uma igreja forte, mas que sempre precisava de algum conselho. Tenho que dizer a você que Paulo deixou Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos daquela igreja. Éfeso é uma cidade que já existia há muito tempo antes de João. E para Éfeso, João se mudou por volta do ano 67 da nossa era. E para a cidade também se mudou Maria, mãe de Jesus, uma vez que Jesus, quando na cruz, pedira a João que cuidasse da sua mãe até o final. Vamos a alguns detalhes da carta a esta igreja, a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Usando este título, o Senhor Jesus se apresentou como aquele que anda entre as igrejas, aquele que veio para dar instruções a João, aquele que veio para abençoar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Quantas vezes nós ouvimos algum irmão dizer: ai, que saudade de um tempo, daquele tempo, de um velho tempo.
Talvez você se lembre de um tempo quando você sentia prazer em ler a Bíblia, muito tempo, ou de chegar na igreja meia hora antes do serviço começar e não queria ir embora quando terminava o culto. É preciso voltar a este tempo. Para a igreja de Éfeso, como não poderia deixar de ser, há um chamado de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui está o segredo e também o remédio. É o arrependimento. Porque o arrependimento, quando movido pelo Espírito Santo de Deus, é o primeiro passo para nós voltarmos para o Senhor nosso Deus. Mas há também um desafio que é feito para a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse desafio, ele continua de pé. É para você e para mim. De uma maneira geral, nós nos envolvemos muito com as coisas da igreja. E isso é muito bom. Mas não é tudo. Nós precisamos nos envolver primeiro com o Deus da igreja, o Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso trabalho para o Senhor Jesus, ele deve ser o resultado de nosso relacionamento com Ele. Nós temos que tomar uma decisão entre o trabalhar para e o viver com. Ou ficamos trabalhando para Ele e longe dele, ou ficamos trabalhando para Ele, mas junto com Ele. O grande segredo é primeiro a gente estar com Ele. O que é que Jesus estava tentando ensinar à igreja de Éfeso? Que trabalhar é importante, mas mais importante do que trabalhar é ter comunhão com Ele, com Jesus. Foi isso que ele tentou ensinar para Marta quando ela reclamou de Maria. Jesus disse: Marta, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? A boa parte é ficar com Jesus. Se ficarmos com Jesus sempre, cada dia, nós não vamos perder o primeiro amor e então ele dirá para nós o que ele disse no finalzinho da carta a Éfeso, quando ele pronunciou as seguintes palavras: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que se encontra no meio, que se encontra no paraíso de Deus. Deus seja louvado, que possamos ter uma experiência real com Jesus, de não apenas trabalhar para Ele, mas viver com Ele.